Boa noite, irmãos. Uma alegria para nós estarmos aqui hoje para celebrarmos culto ao Senhor. E hoje temos um momento muito especial no nosso culto, que é a apresentação da Elisa. Nós somos gratos a Deus pela maneira como Ele nos tem abençoado, nos dando tantas crianças, né? De vez em quando uma delas cai, né? Escorrega, né? Mas estão sempre aqui para nos alegrar. E somos gratos a Deus porque nos presenteou com a Elisa, essa preciosidade, e outros, né, que devem chegar, vão chegar, devem não, né, vão chegar num futuro não tão distante, tá bom? Então nós vamos entrar nessa cerimônia agora. Vamos começar vendo um vídeo. Muito bem, queremos chamar a família aqui à frente. Somos gratos a Deus pela família Maciel, irmão Júnior, irmã Flávia. Chegaram aqui já há muitos anos atrás participar conosco. Júnior e Flávia chegaram sozinhos, né? Sozinhos. Não vou dizer novinhos, porque ainda são novos, né? Pode chegar aqui na frente, por favor. E
chegaram aqui sozinhos e agora está crescendo, hein? Não sabemos sobre o futuro, né? Mas por enquanto são 5, né? Uma alegria para nós, essa família que tem servido ao Senhor aqui conosco. Deixe-me explicar rapidamente para vocês o que é a cerimônia de consagração e apresentação de uma criança. Nós temos essa prática, fazemos isso por alguns motivos bem específicos e todos bíblicos. Fazemos isso para pedir ao Senhor que dirija, cuide e salve a vida da criança, para que a criança possa, à medida que cresce, aprenda sobre o Senhor, receba o Senhor Jesus no seu coração, e assim como os pais, ande nos caminhos do Senhor. É um momento quando nós fazemos essa oração juntos como igreja, em favor da criança. Nós também fazemos isso porque queremos apresentar os pais ao Senhor. Vocês que são pais, aqueles que são pais sabem da elevada missão que é cuidar de crianças que o Senhor nos dá como herança, a grande responsabilidade que temos. E, portanto, os pais precisam de oração e orientação também. E apresentamos também a igreja, Elisa, de uma forma oficial, então, para que a igreja esteja acompanhando, observando, ajudando no seu desenvolvimento. Então, por essa razão, nós temos essa cerimônia que fazemos, e claro, para expressar a nossa gratidão a Deus pela bondade dele em nos abençoar com crianças. Agora, eu quero ler alguns versículos aqui em Efésios, capítulo 6. Os primeiros versículos de Efésios, capítulo 6, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Então eu quero dizer a Elisa: obedeça a seus pais. Ela prestou atenção, né? Claro, irmãos, que a criança, ela não consegue ainda compreender e discernir essas orientações. Chegará o tempo que sim. Mas eu quero chamar a atenção hoje sobre como a Elisa chegará ao ponto de compreender sua responsabilidade em obedecer aos pais, e aprendendo a obedecer aos pais, aprenderá a obedecer e a amar a Deus. Então eu quero falar, e sempre é assim, sobre o grande desafio que vocês têm para conduzir a Elisa nesse processo. Os pais têm um grande desafio hoje de conduzir os filhos no processo de se tornarem obedientes. Nós sabemos que isso é um grande desafio hoje por causa das resistências que existem para que esse ensinamento, esse processo se desenvolva de uma maneira aceitável e agradável ao Senhor. E é um desafio, irmãos, para vocês, para todos os pais, isso é um desafio por alguns motivos. Primeiro, é um desafio porque vocês têm que lidar com si mesmos. Porque como pais, nós sempre olhamos as nossas crianças como anjinhos. Vocês viram? Lá, quando nasceu, olha, não é um anjinho? Está até de branco, né? Um anjinho. Eles são tão dóceis, tão meigos, né? A gente lembra dos meninos, tão dóceis, agora estão crescendo, né? Tão fofinhos, né? As crianças são assim.
E às vezes, quando nós nos prendemos só ao lado angelical das crianças, nós acabamos não agindo com elas como devemos agir, como autoridade, para ensiná-la o que ela precisa aprender, e até para conduzi-la no processo de disciplina, para que ela possa aprender a obedecer os pais, e uma vez obedecendo os pais, aprenda também a obedecer e a amar a Deus. Então, é um desafio, Júnior e Flávia, porque vocês têm que lutar com isso, com relação a vocês mesmos. Mas, além disso, vocês têm que lidar também com a questão do coração do seu filhinho anjinho. As crianças, elas são lindas, maravilhosas, encantadoras, mas a Bíblia diz que a insensatez, a estultícia, está ligada ao coração da criança. A criança, ela naturalmente terá uma predisposição para não obedecer. Isso é natural dela. Não é, meninos? Isso é natural, com todos, porque a criança nasce com uma natureza também pecaminosa, com uma predisposição também para não obedecer. E os pais, portanto, precisam também aprender a lidar com isso. Mas não só isso, é um desafio porque tem que lidar com um sistema também. Um sistema que trabalha a ideia de que não precisamos agir de forma tão autoritária com os nossos filhos, nem precisamos talvez usar de disciplina com nossos filhos, porque precisamos entender que os filhos, eles precisam dizer não. Isso faz bem para eles, porque senão lá na frente eles terão problemas diversos. E aí então precisamos aceitar os desejos e vontades da criança. É o sistema, mas que não condiz com as Escrituras, porque as Escrituras nos ensinam que devemos ensinar nossos filhos, que devemos sim disciplinar nossos filhos, para que eles aprendam a obedecer os pais e assim aprendam também a obedecer os filhos. Então, irmãos, sejam cuidadosos com a Elisa nesse ponto. Vocês têm feito um bom trabalho com os meninos. Continuem fazendo um bom trabalho com a Elisa. Ensinem a Elisa a ser obediente a vocês, para que ela aprenda também a ser obediente a Deus. E assim, lá na frente, vocês colherão bons frutos, quando a Bíblia diz que os filhos devem honrar aos pais, aqui no texto. Quando é que filhos realmente responderão em honra aos pais? Quando eles aprenderam a obedecer, amar, valorizar os seus pais. Então eles responderão em honra. E vocês têm que ajudar, né? Sendo exemplo, ajudando a mamãe, ajudando o papai a ensinar que a Elisa seja obediente. A vovó também tem que ajudar. Todos os amigos também têm que ajudar. E a igreja tem que ajudar. Todos nós fazemos parte desse ministério, desse trabalho de que nossas crianças se tornem crianças obedientes aos pais, para que tragam honra aos pais e para que agradem ao Senhor. Para terminar, na maioria das vezes, os pais acham que estão fazendo bem aos seus filhos, deixando-os fazer o que querem, não ensinando a obediência conforme a Bíblia ensina. Filhos devem obedecer aos pais. Essa é a ordem para eles, vinda do Senhor, e os pais têm participação fundamental nesse processo. Se assim os filhos aprenderem, então assim o Senhor, o texto diz, os abençoará. Quando pais usam sua autoridade sobre os filhos, eles estão usando uma autoridade lhes dada por Deus, para assim cuidarem e ensinarem os seus filhos. Esta é a ordem das coisas. Filhos obedecem aos pais, não pais obedecem aos filhos. Essa não é a ordem. A ordem bíblica é essa: filhos devem obedecer aos pais. Então sejam cuidadosos com isso.
Percebam a elevada importância disso. É fácil? Não, não é, pelos motivos que nós já citamos, mas é necessário. Não permitam que a Elisa seja desobediente nem em uma vírgula, porque quem desobedece numa vírgula, desobedece num ponto. Quem desobedece numa vírgula e num ponto, desobedece numa palavra. E quem segue desobedecendo assim, desobedecerá em tudo. E daí no final do livro, em vez de uma linda história, teremos uma história não muito linda para ser escrita. Então, irmãos, que Deus vos abençoe nessa missão, nessa tarefa, e que vocês continuem fazendo um bom trabalho de ensinar a Elisa, e que ela seja assim uma menina muito obediente aos pais, e que com vocês aprendam, como vocês são, como toda a família é, aprendam também a ser obedientes a Deus e a amar a Deus. Amém, Elisa? Ela concordou, que ela está sorrindo, né? Vamos ver. Agora é a hora, certo? Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar pela pequena Elisa. Pai querido, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor pela vida da Elisa, pela maneira tão maravilhosa e especial com que o Senhor a trouxe como presente aos seus pais, à família e a nós. E agora queremos colocá-la diante do Senhor, para que o Senhor a abençoe, guarde, proteja, dirija, e que ela chegue ao conhecimento do Senhor, e que ela aprenda, assim como os pais o fazem, a amar e a obedecer ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, pelos pais, que eles sejam, ó Deus, bíblicos no cuidado, no ensino com a Elisa, e que assim lá na frente colham frutos, uma filha que honra aos pais, como a Bíblia diz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou já. Muito bem. E vocês? Vem cá. Vocês querem que eu pegue vocês no colo para orar? Não precisa, né? Já foi feito, né? Você lembra quando foi feito ou não? É porque você era bebê. Ô, Flávia, espera um pouquinho. Volta. Sim. Vamos tirar uma foto aqui, né? O certificado para guardarem de lembrança. Cadê o fotógrafo? Olha lá, olhem lá. Muito bem. Muito bem. Eu acho que ela olhou a cor e falou, isso está parecendo gelatina, né? Irmãos, a família apresentará agora um especial, e eu quero agradecer aqui hoje a presença do pastor Wagner, irmã Yumi. Pastor Wagner dispensa apresentações, né? Já é conhecido de nós aqui, já é nosso parceiro, de vez em quando está conosco aqui, diretor do nosso seminário, Seminário Batista Logos. Então, muito obrigado pela presença, pastor, irmã Yumi. No final do culto terá uma participação também. Logo depois da música, as crianças podem sair para o seu culto, para o seu tempo lá com os professores, e o pastor Wagner tem a palavra, tá bom? Só.
Nós vamos cantar um cântico bem conhecido, Ele Exaltado, e para nós é uma alegria, é uma bênção de Deus, um privilégio de Deus, né, poder ter o nosso terceiro filho, né, e a gente poder louvar a Deus, né? Então a gente quer exaltar o nome do nosso Deus, é por isso que esse cântico, é isso que esse cântico fala, né? Ele Exaltado. Então a gente vai tocar, Vinícius vai tocar junto com Flávia lá no piano, e o Lucas está com um instrumento novo, talvez para muitos aqui, né? Chama agogô esse instrumento, é um instrumento de percussão. Eu tocava muito esse instrumento quando era garota, a gente está saindo umas músicas lá, depois a gente pode trazer aqui para os irmãos, mas ele vai tocar lá o agogô, tá bom? Certo aí? Um, dois, três e... Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Do início. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, suas vozes. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Que nosso Deus seja sempre exaltado. Amém? Amém.